Oi, gente! Então, eu sou a Júlia e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre Angústia, do Graciliano Ramos. Gente, então, esse livro foi o livro que eu li na virada do ano, né? Eu comecei, assim, depois do Natal e terminei dia 1º de janeiro desse ano. E é um livro que ficou bastante na minha cabeça. Eu achei que não ia ficar, tanto que quando eu peguei pra ler, eu achei que ia ser só o livro do Graciliano Ramos, tá? Beleza, clássico. Mas que não ia ser muito bom. E pelo contrário, foi muito bom. Eu, por incrível que pareça, não me dei muito bem com Vidas Secas. Eu entendo por que é tão aclamado e tal, mas eu achei meio chato. Tudo bem, as pessoas têm suas opiniões. E aí, quando eu fui ler esse livro, eu tava imaginando uma coisa, né, parecida, o que não é. Eu achei esse livro sensacional e eu vim aqui falar pra vocês da minha opinião, porque eu sou uma pessoa que penso demais, sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu me identifiquei com várias partes desse livro. Justamente que o nome é Angústia e não é à toa, é realmente uma grande angústia. Para começar, eu vou falar a sinopse. Gente, o livro ele vai falar de Luiz da Silva. E Luiz da Silva ele é um homem de classe média baixa que mora em Maceió e a família inteira morou ali também. Nisso, ele se muda para o Sudeste, tentando pegar mais oportunidade de vida, melhoria, né? Ter um emprego bom, sair da classe média baixa. E o Sudeste era o vídeo como lugar das oportunidades. Você tinha que se mudar para a região que tinha os maiores centros industriais. E foi isso que ele fez. Ele conhece Marina nesse lugar e ele fica obcecado por ela, pedir ela em casamento, essas coisas. Só que ela é uma mulher muito nova e ela aceita se casar com ele, mas não por estar apaixonada por ele, e sim por pensar nas oportunidades que o casamento por ele proporcionava, nas melhorias da vida dela, né, nas coisas caras que ela queria, porque quando ele se mudou para o Sudeste, ele começou a trabalhar na repartição, então ela viu com certo interesse. Mas o casamento não dá certo, eles nem chegam a terminar, ela só rompe com ele e fica obcecada por um outro cara que se chama Julião Tavares, que é mais poderoso e mais rico e, assim, ela é interesseira. E o Luiz da Silva ele começa a ficar maluco com essa ideia, ele não aceita que Marina não quer se casar com ele e só fica, né, nesse jogo de conquista tentando ter ela de volta. Basicamente, essa é a sinopse do livro. Mas, assim, o meu ponto de vista, porque falando assim, parece que é um grande romance entre o Luiz da Silva e a Marina, nesse vai e volta dessa relação, né? Mas, na minha opinião, não é sobre isso. E o livro, ao longo dele, você percebe que o romance não é que ele esteja em segundo plano, mas mas é quase isso, porque ele mostra muito mais a mente do Luiz e como ele tá pensando, como ele tá se sentindo em todas as áreas da vida dele, do que em relação à própria Marina e ao próprio sentimento, né, que ele sente enquanto a ela. Assim, o Luiz, quando você começa para ler, você já percebe que ele é um homem com muitas angústias. Eu vou tentar pensar em outras palavras, mas é que realmente o título Angústia é o que melhor se encaixa, porque é realmente tudo uma grande angústia. Parece que ele está sendo amarrado ali, obrigado a pensar. Ele está sempre se preocupando com as coisas. E assim, desde que você pega, você percebe que ele só consegue pensar nos antepassados dele, e sofrer com isso, porque ele meio que não tem mais nenhuma família, todo mundo morre, e ele só consegue ficar pensando nas lembranças da infância e até narrando fatos que ele nem viveu, que o pai dele contava para ele sobre o avô e a relação da família. E assim, ele sempre foi obcecado por essa Marina muito antes de conhecer ela. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Ele já pensava em algumas palavras, tipo amar, rima, e formava um anagrama, e no final deu Marina. Porque ele já ficava pensando, eu preciso encontrar a Marina. Quem é essa Marina? Preciso saber quem ela é, preciso encontrar ela. Ele já pensava nisso. Então, quando ele foi para uma casa e a Marina, de verdade, né, a pessoa Marina, morava do lado, era vizinha, quando ele conheceu ela como sua vizinha, aí ele fica, encontrei a Marina. Agora eu preciso dela, eu preciso conquistar ela. Então, assim, gente, a gente percebe que ele é um homem que já pensa demais com coisas que não eram nem deles, assim, na primeira página.
E aí, quando eu peguei o livro pra ler, eu confesso pra vocês que eu não tinha lido muito a sinopse. Eu sabia que ia ter a Marina, eu sabia que ele ia ficar obcecado e tal, mas eu não sabia que a sinopse falava como se a história fosse só isso. Aí eu peguei o livro pra ler, falei, vai falar do cara, né, da dificuldade dele em migrar pro Sudeste, procurar trabalho, da vida e tal. Beleza, eu achei que era sobre isso, mas a gente vai muito, muito, muito além. Você percebe que ele é assombrado pelo passado dele, sabe? Os familiares deles, eles viviam tanto numa miséria mesmo, numa pobreza extrema, que ele era assombrado por isso. E mesmo quando ele se muda para o Sudeste, que é o lugar das oportunidades, é o lugar que ele ia se desenvolver, que ele ia crescer, ele percebe que, assim, a vida dele tá a mesma miséria, a mesma pobreza que dos familiares lá no Nordeste anos atrás. Ele não consegue entender isso. Ele sonha com isso. Ele senta, assim, tem várias vezes que ele fica sentado, tipo, numa cadeira no quintal, olhando pro nada, pensando nisso. Então, meio que essa Marina veio na vida dele para ocupar o pensamento, né? Ele meio que não aguentava mais ficar se angustiando com esse estilo de vida que ele não conseguia entender como que ele trabalhando na repartição e no lugar mais desenvolvido do Brasil tinha a mesma vida que ele tinha no Nordeste, que os familiares antepassados tinham também. Então ele precisa de outra angústia, outra preocupação na mente dele, que não fosse isso, sabe? Porque dá pra ver, você como leitor já não aguenta mais ver ele pensando nisso. Várias vezes, tava na metade do livro e já tava assim, meu Deus, homem, pensa em outra coisa, por favor, não aguento mais de você pensar nisso. Que eu me identifiquei também, porque eu, quando fico encucada com alguma coisa, eu só fico pensando nisso por meses, dias, anos. Mentira, anos não, mas muito tempo. Enfim, é um livro muito interessante, né? Você vê como que a mente humana se sabota muito. E assim, meio que as pessoas falam, para de pensar nisso, mas você meio que não tem controle. E eu acho assim, gente, que assim, ele precisava muito mesmo de uma outra obsessão que não fosse a própria vida dele, que até que ele encontra realmente a Marina e vira um jogo de conquista, né? Ele precisa ter ela, que é uma forma, né, dele se sentir mais digno de conseguir as coisas. Ele precisa ter ela. E é muito engraçado, porque é tudo um fluxo de pensamentos, né? O livro inteiro são mais os pensamentos do que os fatos e as ações em si. Então, assim, em 1936, Gracilianos lança o Overthinking. Não sei como esse livro não ficou tão famoso quanto Vidas Secas, porque eu acho muito mais genial, né? Porque a gente vê essa coisa muito de pensamento, de fluxo de consciência nos anos 50, com a Clarice, Guimarães Rosa e tal. Mas, gente, em 1936, ele já estava fazendo isso. E estava fazendo muito bem. Eu achei bizarro, porque parecia que as dores dele também viraram as minhas dores. Eu já não aguentava mais ver ele pensar na vida dele, vendo ele correr até atrás da Marina, tentar se mostrar para ela como uma pessoa digna que poderia arcar com as despesas dela, porque ela era uma menina muito jovem, muito inconsequente, que ela estava muito mais interessada no dinheiro e nas coisas que ele poderia proporcionar para ela do que realmente um matrimônio, realmente um casamento, um amor para a vida, essas coisas todas. Então, ele estava querendo muito falar assim, cara, eu posso fazer isso, não casa comigo. E ao mesmo tempo que ele falava isso pra ela, ele só pensava na vida dele, na miserável vida dele, na pobreza que ele vivia. É muito angustiante ver ele só se diminuir o tempo inteiro. É muito, muito, muito angustiante. Gente, o mais bizarro é porque não suficiente, né, dessa obsessão, desse constante pensamento o tempo inteiro, ele ainda era viciado em água dente e cigarro, né? Então, quando ele estava numa crise, né, tava dando alguma coisa errada, ele tomava, ele bebia, ele fumava, ele fazia tudo isso, piorava tudo. Nossa, piorava, ele entrava quase no fundo do poço humano, que ele não conseguia ver mais nada de bom. Tanto que, posteriormente, no livro, né, no desenrolar da história, é, ele já não tá mais com a Marina e tal, e ela sai na rua, pra fazer uma coisa lá, que eu não vou falar, que vocês têm que ler pra descobrir. E é um lugar muito escondido. Ela tava fazendo isso escondido, claramente. E aí, no meio de uma crise dessas que ele tava bebendo, que ele tava assim, indignado. Como que ela não pode querer ficar comigo? Como que ela me trocou pelo outro cara? Como que, sabe, nesse luto, né? Que perdeu a pessoa ele queria.
Ele, gente, no meio de uma crise dessa, ele vai lá e ele segue a menina que ela tava fazendo na rua, escondido, descobre que ela tava fazendo, faz quase um sequestro nela, puxa a menina por trás, pega o braço dela, começa a insultar ela no meio da rua, e ela tava transtornada. E isso enquanto ele tava bêbado, sabe? No meio de uma crise desse fluxo constante de pensamento dele, que ele não. Que assim, ele se odiava, basicamente, ele se odiava, ele não aguentava ver que ela não precisava dele e que ele mesmo não gostava da vida que ele tinha. Não. Então é muito interessante ver isso. Porque né, ele pede ela em casamento, o casamento dá errado, mas não é que o livro seja sobre isso, porque claramente não tem amor naquela relação. Claramente precisava conquistar ela por querer se mostrar digno do amor dela, por querer se sentir menos miserável na vida, porque a vida dele já não era boa, então se ele conquistasse ela, se ele tivesse ela, se ele conseguisse dar para ela o que ela queria, ele ia se sentir bem, porque tipo, ufa, pelo menos eu consegui fazer isso, então eu não sou uma pessoa que tem uma vida tão ruim assim. Então, isso é muito interessante. Você se sente como uma pessoa, como um leitor, você quer entrar lá e quer resolver. Você quer chegar lá e falar, cara, não, não faz isso, faz outra coisa, pelo amor de Deus. Você não aguenta mais ver ele pensando. E assim, eu vou falar pra vocês que não foi um livro fácil de ler, eu demorei um pouco. Demorei assim, porque essa aqui é a versão de bolso, uma versão menorzinha, então parece que é grosso, mas não é um livro grosso, eu demorei, mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque você às vezes acha que você consegue ler mais rápido e algumas partes são desnecessárias, mas não, porque a intenção é ver como ele pensava demais. Tem várias partes quando eles não estão mais juntos que ele demonstra até um ódio por ela, mas é um ódio por ela enquanto ele estava tentando conquistar ela ainda. É bem contraditório, é muito interessante. E mostra muito como a mente humana realmente se sabota. Gente, a bateria do meu microfone resolveu acabar quando eu ia fazer o final do vídeo e me despedir. Então vai ter que ser desse jeito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e curtam a leitura. Eu espero que todo mundo leia e que todo mundo entenda também a angústia que ele estava passando, porque pessoas que pensam demais se identificam com essa leitura. E é isso, gente. Um beijo e tchau.